Olá, boa noite. O nosso convidado de hoje foi candidato a vice-prefeito em 2020 e 2024, com uma chapa que contou, em ambos os casos, em ambos os anos, com Dr. Heloísio do Carmo Lourenço como candidato a prefeito. Ele também é jornalista e diretor do Jornal da Cidade. João Gabriel Pinheiro Chagas é o convidado de hoje do Alta Definição. Alta Definição, apoio cultural, GR Vivari e Plano Funerário São Luís. João, bem-vindo aqui ao Alta Definição da TV Plano. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Agradeço mais uma vez ao Grupo CIOF, por estar participando de um quadro aqui da casa. Estou à disposição. João, vamos começar de trás para frente? Vamos. Ou de frente para... O que você prefere? Eu sei que é um entrevistador, né? É. Você que manda. Não, vamos fazer o seguinte, vamos começar pelas eleições e depois a gente vai voltando no tempo. Eu acho que vai ficar bacana. Pode ser. Você teve duas experiências como candidato a vice-prefeito aqui em Poços de Caldas, em 2020 e 2024. É muito raro, inclusive, a gente ver uma chapa se repetir, né? Isso aconteceu aqui em Poços de Caldas em ambos os casos. Dr. Heloísio prefeito, João Gabriel vice. Como é que foi essa experiência, tanto em 2020 quanto em 2024? Eu acho que foi uma experiência de vida fantástica, né? Eu acho que a pessoa passar por um processo de campanha eleitoral permite que você saia da bolha e você conheça outras realidades que existem dentro da nossa cidade, que a gente às vezes até sabe que existe, mas não vivencia, né? Então, assim, tanto em 2020, né, uma eleição complicada da pandemia, né, você tinha ali dificuldade de chegar perto das pessoas, porque as pessoas estavam de máscaras, né, tinha o distanciamento social, e inclusive essa de 2024 já foi um pouco mais calorosa nesse aspecto, né? Então, foram experiências, assim, de vida muito positivas, né, porque te permite você conhecer realmente as demandas que as pessoas têm, né? Então, assim, a gente às vezes fica na nossa bolha achando que o problema é uma declaração do político, é um buraco ali na rua, um problema pontual, mas as pessoas têm problemas muito mais sérios, né? E elas vivenciam isso diariamente, né? E eu acho que a função do agente político que depois vem a ser eleito é cuidar dessas pessoas, né? Porque a pessoa que mora na cidade é o maior patrimônio do município, né? Você está ali num cargo de prefeito, de vice, de vereador, de secretário, para cuidar dessas pessoas. Sua filiação ao PSB não é recente, ela já é antiga, né? Que é o partido, inclusive, do atual vice-presidente Geraldo Alckmin. Como é que se deu esse teu caminho pelo PSB e por quê? Eu sou filiado ao PSB desde 2010, né? Eu entrei no partido a convite da ex-vereadora Cissa, né? E desde então é o meu único partido com filiação, né? O PSB. Eu estou como presidente do PSB desde 2023, né? Agora, 2025, foi renovado mais um ano a comissão provisória do partido e estou aí no terceiro mandato como presidente do partido. Atuante. Atuante. Tua leitura do PSB hoje? Porque o PSB ele é um partido que não é tão à esquerda como um PT, né? Mas também não é uma direita, mas também não é um centro, né? Ele tem uma característica própria na tua leitura? É um partido de centro-esquerda, né? Ele é mais moderado, né? E eu acho que ele, da forma como ele se apresenta para a sociedade, ele fica mais palatável para as pessoas, né? Você não tem aquele discurso, às vezes, tão radical que às vezes assusta. E o radicalismo, tanto de esquerda quanto de direita, é ruim, né? E isso acaba afugentando as pessoas, né? Então eu acho que ele tem um posicionamento mais moderado, né? E, consequentemente, ele é mais acessível para as pessoas, né? Mas não foge, ele não é um partido corporativista, fisiologista ali que faz acertos, né? Ele procura se posicionar sempre dentro daquele campo ideológico. Nas eleições, a eleição de 2020 foi mais difícil que a de 2024, na tua visão, em virtude da pandemia? A pandemia foi um dificultador, né? Porque, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que até então não era tão conhecida, né? Então, muitas vezes eu saí para fazer campanha de óculos de grau e de máscara, né? Então, assim, as pessoas às vezes não reconheciam, quem é essa pessoa? Esse que é o vice-prefeito? Esse que é o candidato, né? Então, as pessoas às vezes não conseguiam visualizar fisicamente qual era o candidato a vice-prefeito. O Heloísio, logicamente, por ter sido prefeito, ele já era amplamente conhecido, né? Mas quem era o vice dele, né? Então houve aquela dificuldade. Não foi por isso, logicamente, que se repetiu a chapa em 2024, né? Mas eu acho que essa dificuldade foi bem grande ali em 2020, né? Em 2024, como eu falei agora há pouco,
foi mais calorosa, né? Foi mais ali, você podia fazer o corpo a corpo eleitoral, né? Você podia chegar nas pessoas, dar um abraço, se fosse o caso, cumprimentar, entregar um santinho, bater um papo. Então, nesse aspecto, eu acho que a campanha de 2024 foi melhor, foi mais acolhedora. Ela também foi uma campanha, se a gente for pensar de vocês, mais organizada e talvez com uma estrutura um pouco melhor também? A gente, logicamente, que você sempre tenta corrigir os erros, né? Claro que a questão financeira, por exemplo, ela é um divisor de águas, né? A gente não tinha tantos recursos quanto os adversários, né? E a gente sabe que você está lutando contra quem está no poder, contra o sistema, é uma luta muito difícil, Mas né? ela era uma campanha que tinha muito mais corpo do que, por exemplo, na rua a gente percebia, do que do Marcelo. Então a sensação que havia é de que ela era até uma campanha, talvez financeiramente, uma impressão que se havia, até um pouco melhor que a do Marcelo Heitor, né? A gente, por exemplo, assim, a gente fez algumas medidas assim que eu acho que foram importantes, né? A campanha ficou centralizada praticamente ali em poucas pessoas, né? Então, assim, não tinha muita gente ali dando palpite, né, ou dando opinião, né? Então, assim, ficou basicamente concentrado em mim, no Heloísio, que era o candidato a prefeito, algumas poucas pessoas ali do nosso círculo, no pessoal do marketing, da publicidade. Então, assim, não teve ruído, vamos dizer assim, né? Então, você vê que, por exemplo, assim, não vazava quase nada da nossa campanha para fora, né? Ao contrário do que a gente ouvia, né? Você tem uma frase muito boa que diz que só vaza para a imprensa o que a gente quer que vaze, é isso mesmo? Você só vaza o que você quer que vaze, mas logicamente que um bom jornalista consegue, né? Você, por exemplo, assim, sabe perfeitamente disso, né? Você consegue ali com fontes, né? Mas no caso da campanha eleitoral, a gente percebia que vazava muita coisa das outras campanhas, né? E logicamente que poderia ser verdade ou poderia ser ali alguma coisa plantada, mas vazava. Mas da nossa, nem boato vazava, porque a campanha ficou concentrada, né, naquele núcleo, né, pequeno ali de pessoas, né? Então, assim, não tinha esse risco, né? Então, eu acho que talvez isso aí possa ter dado uma melhor sensação de organização. Em relação a essa questão da comparação que você falou de material de campanha, a gente começou a campanha, eu acho que ali no comecinho de setembro, com aquelas bandeiras, né, os tubarões, né, que a gente espalhou pela cidade. Isso foi um diferencial, porque ninguém até então tinha colocado. Você vê que depois que a gente colocou, eu acho que demorou assim, umas 2 semanas para os outros candidatos virem com o mesmo artifício, né, virem com o mesmo material, né, e depois aí, logicamente, que ao longo do mês de setembro, proliferou para a cidade inteira, né. No caso, qual derrota foi aquela que doeu um pouco mais, 2020 ou 2024? Eu não digo assim que é uma derrota, né? Eu acho que eu cumpri a minha missão, né? Recebeu bem o resultado em ambos os casos? Recebi, porque como eu falei agora há pouco, né, você está lutando contra o sistema, né? De 2020 você estava lutando contra o prefeito que estava no cargo, que no caso era o Sérgio. A de 2024 você estava lutando contra o candidato do prefeito, né? Então, assim, você está lutando contra o poder público, contra a máquina pública, né? Então, assim, qualquer resultado seria bem-vindo, né? Eu acho que o mais importante foi na noite do dia 6 de outubro, você Agora, de 2024. 2024. Você chegar em casa, deitar na cama, né, com a cabeça tranquila, né, com a cabeça fresca, né? Eu, inclusive, recebi nos dias subsequentes ali do dia 6 de outubro, mensagem de pessoas da administração que fizeram parte da campanha, parabenizando pela campanha limpa que nós fizemos. Porque a gente não teve nada, ele não teve rasteira, não teve golpe baixo, não teve nada. Foi simplesmente ali você apresentar projetos e propostas e críticas pontuais ali, mas nunca de forma pessoal. João, você é muito, não diria amigo, mas você sempre teve uma convivência boa com o Paulo Ney. Ah, sim. Vocês têm uma convivência Sim. já muito boa, né? Aham. A disputa de 2020 foi contra o Sérgio, pela primeira vez, um prefeito reeleito em Poços de Caldas, e 2024 foi uma disputa ali com o Paulo Ney, né? E a gente vê um Paulo Ney aí no seu 1 ano e quase 3 meses de governo aí praticamente, com muitos problemas, né? Qual leitura você faz desse período Sérgio, eleito, reeleito e fazendo um sucessor Paulo Ney? A administração do Sérgio, né, a gente tem que voltar um pouquinho, como você está dizendo aí. Eu acho que a estratégia que ele utilizou, especialmente no segundo ano de mandato dele, foi ter criado um grande canteiro de obras pela cidade para dar a sensação de que a prefeitura estava trabalhando e ele, consequentemente, estava fazendo realizações, né? Tanto é que você vê que por volta ali de 2023, ali no meio do ano de 2023, iniciou-se o projeto do centro administrativo. Por quê?
Porque eu acho que o próprio Sérgio chegou naquela altura do campeonato e constatou que ele iria terminar o mandato dele no ano seguinte, 2024, e não teria nada de memorável para deixar de legado para a cidade. Ou seja, ele passou 8 anos como prefeito de Poços de Caldas, e o que ele deixou de memorável? O que ele deixou de histórico? Né? Ou seja, ele fez ações que qualquer prefeito poderia ter feito ali, qualquer um que tivesse ele talvez tivesse feito. Então, eu acho que a estratégia dele foi ter feito várias obras pela cidade toda. Então, você passava de carro, passava de ônibus, passava de moto, de aplicativo, qualquer lugar que fosse, tinha uma obra de pequeno ou de médio porte. Então, isso para as pessoas dava a sensação, poxa, esse cara está fazendo, né? Esse cara está sendo um bom prefeito, né? Ele está fazendo aqui. E aí depois, logicamente, que o centro administrativo, eu acho que foi a cartada final dele, né? Para tentar deixar algum legado aí para o município, né? E isso aí, de alguma forma, respaldou a própria eleição do Paulo Ney, né? Na campanha eleitoral de 2024, por exemplo, a gente falou de vários assuntos, por exemplo, a questão do convênio com o Salto de Pirapora, que era um convênio que tinha problemas, né? A gente falou da falta de vaga em creche, a gente falou da questão do transporte coletivo e do subsídio, que os outros candidatos minimizaram essa questão, inclusive agora, por ironia, está sendo aprovado, foi aprovado, né? E agora entrou em vigor agora na semana passada. Então, assim, a gente falou de várias coisas que no final das contas acabaram se concretizando. Você vê que 15 dias depois que o Paulo Ney assumiu, ele rompeu o convênio com a Santa Casa de Pirapora, que durante a campanha era dito que o convênio oferecido era melhor do que o plano de saúde. Então, se é melhor do que plano de saúde, como é que você rompe um convênio 15 dias depois de assumir, né? Eu acho que a administração do Paulo Ney, ela ainda está procurando uma identidade, ela não tem ainda uma cara própria, ela ainda está corrigindo erros da gestão do Sérgio, né? Eu até encontrei com o Paulo Ney numa ocasião lá no centro administrativo, na apresentação daquele plano de reequilíbrio financeiro, e eu falei para Postos ele... Mais Gestão. Posso Mais Gestão, falei para ele, falei assim, você ainda não teve a chance de errar por conta própria. Todos os erros cometidos nessa gestão, ou a maior parte dos erros, foram cometidos na gestão passada, e você está corrigindo. E ele concordou comigo, que é a realidade, né? Ele ainda não tomou uma decisão assim que pudesse falar assim, não, essa decisão está errada porque eu tomei. Mas não fica difícil para o Paulo, na tua visão, tentar se separar da figura do Sérgio ou daquilo que foi o governo do Sérgio? Mas aí ele tem que avaliar a sobrevivência política dele. Ele precisa saber se ele tem compromisso com o Sérgio ou com a população. Se ele tiver compromisso com o Sérgio, ele vai deixar do jeito que está. Ele está errado? Não, ele está no direito dele, porque o Sérgio o ajudou a se eleger, né? A campanha eleitoral dele foi construída sob a sombra ali da gestão 2017-2024. Né? Então, assim, eu entendo o posicionamento dele, mas ele tem compromisso, eu acho que é com a população. Né? Então, assim, quando se fala, o município está com dificuldade financeira, não tem dinheiro para isso, está faltando exame, está faltando aquilo, tem um motivo. Qual que é o motivo? Falta dinheiro. Por que está faltando dinheiro? Porque na gestão passada se chegou ao ponto de, no final de 2024, ter se gasto 118% a mais na relação receita e despesa. Quem está falando isso foi um gráfico apresentado pelo próprio prefeito. Então, eu acho que ele vai conseguir talvez mudar um pouco a percepção que a população tem dele a partir do momento que ele jogar realmente limpo. Ou seja, quem é que deixou a cidade nessa situação financeira? Não foi ele. Ele, inclusive, está herdando problemas, porque ontem mesmo, anteontem, o vereador Thiago Mafra divulgou um número que eu até fiquei assustado, 68,8 milhões de déficit em 2025. Ou seja, se gastou muito 68 mais. milhões a mais do que se arrecadou. Então, assim, esse é um número preocupante. Né? Então, assim, eu acho que ele vai conseguir mudar a percepção que a população tem em relação a ele, se ele falar às claras qual que é a realidade financeira que ele encontrou a prefeitura. Né? Enquanto ele não fizer isso, talvez ele vá ter a dificuldade de criar uma identidade própria. Eu sei que ele tenta, ele é um cara esforçado, ele ficou ali 8 anos em cargos ali na gestão do Sérgio, né? Eu acho que, logicamente, que a gente, como Poços Caldenses, quer que ele seja um ótimo prefeito. Né? A gente mora aqui, depende, né? A gente não torce contra, né, o prefeito. E, inclusive, você mesmo falou, eu sou amigo dele de vários anos, né? E eu não tenho absolutamente nada contra ele, eu quero que ele seja um ótimo prefeito, que é a cidade que eu moro, a cidade que você mora, né? Então a gente não vai torcer contra, né? Mas eu acho que ele tem dificuldades em criar a identidade própria da gestão dele.
Eu costumo comparar muito a questão do Paulo com a questão do Paulinho. Uhum. Inclusive, eu penso que elas são muito parecidas, né? O Paulinho, ele chegou aqui no Alta Definição, ele conversou com a gente sobre a gestão e ele falou da gestão dele e ele fala o seguinte, para mim, a pior situação foi o rompimento, porque graças ao rompimento eu acabei não sendo reeleito. No caso do Paulo, na sua visão, ele não está nesse mesmo dilema? Peraí, se eu romper com o Sérgio, eu posso talvez perder a chance de ir lá na frente e enfrentá-lo, inclusive, numa prefeitura, numa eleição para a prefeitura. O Sérgio pode, de repente, querer voltar e eu vou ter que concorrer com o Sérgio. Mas, ao mesmo tempo, se eu mantiver também esse discurso e estar junto ainda, eu vou continuar com esse mesmo problema que é o Sérgio. Não é um dilema difícil para o Paulo? Faca de dois legumes, né? Do Vicente Mateus. Mas se você for lembrar, né, você citou o Paulinho aí, a gente lembra, por exemplo, assim, que quando o Paulinho rompeu com o grupo do Navarro, né, e outras personalidades da época, o Navarro, que era o prefeito anterior, ele vinha com altos índices de aprovação. E, consequentemente, ele entregou a prefeitura para o Paulinho, não nas condições que o Sérgio entregou para o Paulo Ney. Então, o Paulinho não teve aquela dificuldade financeira de crise e de déficit e de notificação do Tribunal de Contas e tudo mais. Foi uma gestão que estava mais tranquila, ou seja, era uma sequência de fato da gestão do Navarro, porque o Paulinho era o vice-prefeito do Navarro, né? E aí o Paulinho se sentiu ali no momento de dar um grito ali de independência, né? Talvez se ele não tivesse feito, né, ele poderia até se reeleger, porque a divisão dos votos naquela eleição foi fundamental, né, para definir quem venceu em 2012, desculpe. Agora, nessa questão do Paulo Ney, é diferente porque ele recebeu uma prefeitura quebrada na prática, né? Com uma dívida fundada altíssima, né? Você vê a questão do déficit que eu acabei de mencionar aqui de 68 milhões, né? Então, assim, se ele não falar às claras quem é o responsável disso, a população vai achar que é ele. Diferentemente do Paulinho. O Paulinho não tinha esse problema. Ninguém iria jogar na cara que ele quebrou a cidade, que ele fez isso, que ele fez aquilo. Ele simplesmente tomou uma decisão, independente se o restante da gestão dele foi boa ou ruim. João, os primeiros meses do governo Paulo Ney foram muito turbulentos. Sim. Né? Dá para sair dessa turbulência? Porque existe até um meme que roda muito, estamos a 0 dias sem polêmicas, né? O nosso máximo... Sem crise política. Sem crise política, o nosso máximo foram 0 dias, 0 dias, né? É muito desgaste, é muita crise política para um início de gestão que costuma ser uma lua de mel, né? Se a gente for analisar, o próprio Paulinho teve a lua de mel dele com a população, o Heloísio teve a lua de mel dele com a população, o Sérgio também conseguiu. O Paulo ainda não teve esse momento. É fácil sair? Você acredita que é fácil sair desse problema? Fácil não é, porque ele não teve capital político para gastar, na verdade, né? Porque, assim, terminou a gestão do Sérgio ali em 24, né? No final de 2024, ele já assumiu, já rompeu com a Santa Casa de Pirapora, que é uma crise política, porque você, ao romper o convênio com a Santa Casa, você passa a mensagem de que aquilo não funcionava e de que aquilo tinha problemas. Então, ele já queimou o capital político que ele tinha. No mês seguinte, final de fevereiro, março, greve dos servidores. Há quanto tempo não tinha greve dos servidores aqui em Poços? Isso era coisa dos anos 90. Né, fazia muito tempo que não tinha greve do servidor. Então, faltou habilidade. Eu acho que vários problemas que acontecem nessa gestão também é por falta de articulação e habilidade política, seja com a Câmara Municipal, seja com a imprensa, seja com a sociedade civil. Então, falta articulação. O Paulo Ney, você conhece ele é um cara muito carismático, né? Ele é um cara assim, agradável, né? Ele cumprimenta todo mundo. E ele não está conseguindo usar essa característica dele para construir as relações na gestão dele, né? Ele tem essa dificuldade, por isso que eu falei agora há pouco assim que essa gestão me parece que ela tem uma dificuldade de construir uma identidade, de ter uma cara própria. A gente não sabe qual é a cara da gestão. Quando a gente pensa Falta personalidade. Pode ser personalidade, qualquer termo nesse sentido. Quando a gente pensa no ano 1 da gestão do Paulo Ney, que é ou o ano 9, ano né? 9, eu costumo dizer muito isso. Mencionar, o que você lembra de absolutamente conquista nada ali? Eu, sinceramente, não lembro. E não estou falando por demérito, não. É que eu simplesmente não sei alguma coisa assim que seria relevante para marcar esses 12 meses iniciais. Tivemos agora, no início do ano, o espantapombo.
É. Né, então, assim, é muito pouco, você entendeu, Rodrigo? É muito pouco, ou seja, pode correr o risco de passar os 4 anos de mandato e não ficar marcado, não deixar um legado, como eu falei agora há pouco da questão do Sérgio, né? Ou seja, ele foi ali hábil de ter feito aquelas várias obras, porque ele sabia que não tinha condições de fazer alguma coisa grandiosa ou relevante. E ele passou essa sensação e deu certo. 3 vezes, né? 3 vezes. A gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com alta definição. GR Vivari, você encontra mais do que estética. Uma clínica médica de estética integrativa, com um time completo de especialistas, com o Dr. André Ribeiro, ortopedista e especialista em medicina esportiva, Dr. Douglas Peçanha, médico em emagrecimento, hipertrofia, reposição hormonal e longevidade, além de dermatologista, especialista em harmonização facial, nutricionista e equipe de estética facial e corporal. Na GR Vivari, você passa por todos os profissionais em um único protocolo integrado, pensado para transformar sua saúde e autoestima. Consegui! Uma novidade para você que quer comprar um celular Android no boleto, mesmo estando negativado. Você não ouviu errado não, mesmo estando com o nome sujo, a Sertaneja libera para você comprar um celular Android no boleto, sujeito à análise. E é claro, aqui na Sertaneja tem sempre novidade pensando em você. Corre na loja, traga o seu CPF e bora sair de celular novo no boleto, mesmo estando negativado. A vida é feita de momentos preciosos e garantir a tranquilidade da sua família em todos eles é um gesto de amor. Com nossos planos a partir de R$ 52, você pode assegurar a tranquilidade que a sua família merece. Temos a pronta entrega, cadeira de rodas, cama hospitalar, entre outros. Para maior comodidade, temos também o carro de apoio, que leva o associado até as consultas médicas, exames e fisioterapias. Nossa rede oferece até 70% de desconto em médicos, dentistas, exames e comércio em geral. Na perda de um ente querido, cuidamos de toda a parte burocrática e operacional para este momento. Esse é de Poços, esse eu confio! Volta às aulas, Artipel. Se eu fosse você. E continua na Artipel a entrega do kit escolar da rede municipal. Se você ainda não retirou o seu, ainda dá tempo. Pegue seu Vale Kit e venha direto pra Artipel. Aqui tem qualidade de verdade, marcas renomadas, tudo conferido, separado e pronto pra retirada. Kit escolar é na Artipel. Não perca essa chance. Alta definição de volta, recebendo João Gabriel Pinheiro Chagas. João, você é formado em Direito. Sou formado em Direito, bacharel em Direito. Mas não atuou na área, né? Não atuei. Por quê? Eu não atuei porque eu comecei a trabalhar no jornal. Eu comecei a trabalhar no jornal em maio de 1998, né? Eu estava no 3º ano da faculdade. E aí eu concluí a faculdade, mas aí eu fiquei envolvido com o jornal, porque o jornal era do meu pai, né? E eu A gente está falando do Jornal da Cidade. Jornal da Cidade, Jornal da Cidade. Mas assim, acompanho o Jornal da Cidade desde quando meu pai adquiriu, né, o jornal em 89. No dia o aniversário do Jornal da Cidade é no dia do aniversário de Poços, inclusive. Isso. O Jornal da Cidade foi fundado no dia 6 de novembro de 87, né, por 3 pessoas, o Ananias, né, que ele ainda está vivo, o Poli falecido e o Jefinho também falecido, né. Os 3 fundaram o Jornal da Cidade. 2 anos depois, meu pai comprou o Jornal da Cidade. E aí, a partir disso, ficou aí até o falecimento dele. Até, inclusive, semana passada, eu completei 13 anos que eu estou como diretor do jornal no lugar do meu pai. 13 anos? 13 anos. E o Jornal da Cidade, você considera ele um veículo de resistência, não? Ah, sim. A começar pela fundação dele, né, Rodrigo? Porque ele foi fundado ali nos primeiros anos, né, da redemocratização do país, né? Então, assim, ainda tinha aqueles resquícios de censura, né? Ainda que tivesse eleições, mas ainda não tinha eleição direta para presidente, né? A primeira eleição direta para presidente foi em 89, né? Então você tinha ainda aqueles resquícios, né? E logicamente que ao longo do tempo o jornal sempre tentou se posicionar como um veículo independente, né? E é muito difícil, você sabe perfeitamente disso, como é complicado você ser independente em Poços de Caldas, né? Especialmente na imprensa, né? E a imprensa ela é muito vulnerável, né? A pressões aí de poderes, né, e tudo mais. Então, assim, eu acho que o Jornal da Cidade é um veículo de resistência. Nesse período, tivemos ali o Jornal da Cidade diariamente nas bancas,
depois, com o passar do tempo e a questão do digital chegando, veio a edição de fim de semana impressa e o restante no digital, Sim, e agora 100% digital. isso. Você conseguiu lidar bem com essa transição? Eu consegui porque, pra você ter uma base, em 98, no mesmo ano que eu comecei a trabalhar com o jornal, a gente, naquela ocasião, criou o primeiro portal de notícias do jornal. Mas era muito difícil você fazer as atualizações, você precisava fazer o acesso à internet por telefone, com modem, né? Usava a linha, então era muito complicado de você postar as notícias no portal, mas já foi uma experiência inicial de uma digitalização futura, né? Que veio depois acontecer anos depois, né? Logo depois que meu pai faleceu, em 2013, né, eu criei a edição digital do jornal. Mas eu criei a edição digital do jornal não simplesmente por uma questão assim de a tecnologia está chegando e vai acabar com o impresso. Foi por uma questão de necessidade, porque tinha muitas pessoas que queriam fazer assinatura do Jornal da Cidade impresso, mas elas moravam em bairros muito afastados da cidade. E a gente não tinha serviço de entrega lá. Então, assim, não tinha como você pegar e levar 1, 2, 3, 5 jornais para um bairro muito afastado, porque a assinatura do jornal já é barata, né? Então, assim, se você leva todo dia, se você tem o custo do entregador, o custo da gasolina, né, e dos outros insumos, ficaria muito complicado. E aí eu criei a edição digital, em 2013, para oferecer para o assinante. Então, assim, olha, a gente não tem entrega nessa região, mas nós temos a edição digital, que é a mesma coisa do impresso, só que eletronicamente. Você recebe pelo seu e-mail e consegue ler no seu computador. Naquela ocasião, ainda não existe o WhatsApp, né? O WhatsApp eu acho que ele só veio a ser criado em 2014, e em 2014 ele ainda não aceitava arquivos no formato PDF, né? Uhum. Então, assim, você não conseguia fazer o envio de uma edição, por exemplo, por lá. Acho que isso aí só veio a acontecer em 2016, né? E aí, em 2016, a gente passou a oferecer também o envio tanto por e-mail quanto por WhatsApp. Em paralelo também a edição impressa, né? O Jornal da Cidade ele começou, só para resgatar um pouquinho, como um trissemanário, né? Edições às terças, quintas e domingos, né? Depois, ali, a partir de 93... Ele vira diário. Ele vira diário, né? De terça a sábado, né? Aí até 2019 ele circulou diariamente, né? A partir de junho de 2019 ele deixou de circular impresso durante a semana, passando a circular impresso só aos finais de semana, né? Em paralelo a edição digital era diária de terça a sábado, e aí em janeiro de 2021 a gente fez ali a mudança mais radical, que foi realmente transformar ele totalmente em jornal digital. Então existe o jornal digital e o portal de notícias. O digital, ele é uma realidade. A gente vê, por exemplo, grandes veículos, o próprio Estadão, que a gente brinca que virou Estadinho, né? Ele virou um tabloide ali, praticamente. O caminho ao digital, para o jornalismo impresso hoje, é se transformar no jornalismo digital, seria isso? É porque o custo operacional do jornal impresso, ele é muito alto, né? E o jornal impresso, ao contrário, por exemplo, assim, do livro e até mesmo de uma revista, ele é um produto muito perecível. Então, assim, o jornal de hoje, daqui a pouco ele já não serve mais, né? Porque assim, ele já está com as notícias que vão, teoricamente, estar vencidas. Jornal de ontem, notícia de anteontem. Né? Então, esse é um problema, né, que acontece com o jornal impresso, ao contrário dos livros, né? O livro, você vê que o livro não continua vendendo, né? E sempre tem aí gente lançando livro, né? E tudo mais. E o jornal impresso, então, ele tem esse problema de ser perecível, né? A notícia fica vencida. Então, você não vai querer ler um jornal de 2, 3 dias atrás. Por exemplo, as revistas semanais, né, que circulavam sempre ali, acho que a partir das sextas-feiras, quintas-feiras e tal, né? Então você vê assim, é um conteúdo mais amplo, né, que ele não perde assim, a validade com tanta rapidez quanto o jornal impresso. Então, assim, eu acho que a migração do jornalismo impresso para o digital é uma realidade e não tem volta. Você falou aqui de veículos de comunicação em Poços de Caldas que costumam sofrer muita pressão. E isso de fato existe, né? Sim. Principalmente do poder público. É uma característica de Poços ou é uma característica geral? Eu acho que é uma característica geral. Toda cidade existe alguma coisa nesse sentido, né? E aqui em Poços não é diferente, né? Então, assim, você está, de alguma forma, lutando contra o sistema, né? A gente estava falando agora há pouco, no bloco passado, sobre campanha eleitoral, você disputar contra quem está no poder e tudo mais, é uma luta contra o sistema. O veículo de imprensa em si não precisa ser nem só o jornal, não. Pode ser um portal de notícias, pode ser uma emissora de TV, uma rádio ou um jornal impresso mesmo. A partir do momento em que ele escreve coisas que determinadas pessoas não querem que se torne público, né, ele
pode se virar uma persona não grata. Mas a gente percebe, eu não sei se eu estou errado, mas uma imprensa em Poços de Caldas que sempre foi muito chapa branca. Uhum, sim. A gente, pelo menos, sempre pôde observar isso muito. Uhum. Por qual razão? Questão financeira, né? Questão financeira. A pior coisa que tem é a pessoa identificar o seu veículo como chapa branca. E isso eu tenho certeza que ninguém pode falar que o Jornal da Cidade é um veículo chapa branca. O Jornal da Cidade, ele tem aquela postura dele. Ele faz as críticas que precisam ser feitas, né? Inclusive, eu escrevo editoriais no Jornal da Cidade todos os dias. E é editorial sobre Poços de Caldas. Não é editorial genérico sobre o que está acontecendo em Minas, no Brasil ou no mundo. É coisa que interessa para quem mora aqui, porque é coisa que acontece na cidade. Isso não tem aqui, editorial sobre Poços de Caldas. Eu escrevo. Então são críticas pontuais, não é contra quem quer que seja que estiver no poder, tanto na prefeitura quanto na Câmara, ou quem quer que seja da cidade. São análises que você faz. E você presume que a pessoa que está consumindo o seu produto, ele quer ver esse tipo de coisa, ele quer ver uma análise sobre o que acontece na cidade. Eu acho que o jornal digital, hoje em dia, até uma pessoa me falou isso esses dias, eu achei interessante, né? Ela me falou assim, nossa, mas que legal esse jornal, né? Ele tem tudo que a gente precisa ler. Uhum. Né? Então, assim, o jornal, hoje em dia, ele é um resumo das principais coisas que acontecem em Poços. Né? Porque você não vai entrar na internet e vai ficar procurando o que aconteceu em Poços no esportes, o que vai acontecer agora na polícia, na cidade, na saúde. Você não vai ficar procurando em vários lugares. Você vai, às vezes, em um lugar para ler tudo de uma vez, porque as pessoas têm muito o que fazer, né? As pessoas são ocupadas, né? Têm compromisso e tudo mais. Né? E eu acho que o jornal, ele entrega, né, um resumo de tudo que é mais importante que aconteceu na cidade e que continua acontecendo. Dá para a imprensa sobreviver com a chegada das novas tecnologias? Eu, pelo menos, eu não sei. Eu tenho a leitura de que a pessoa ela pode até acompanhar pelo Instagram uma informação, mas quando ela quer saber se aquela informação de fato é verdade ou não, ela procura um veículo de comunicação, como o Jornal da Cidade, como a TV Plana, como outras emissoras também. Uhum. Você pensa assim também? Eu penso. A pessoa procura um veículo de referência, né? Então, assim, o Jornal da Cidade, ele tem 38 anos de circulação, né? Então, assim, ele é uma referência, né? Então, assim, a pessoa vê alguma coisa que aconteceu em Poços, ela pode checar no jornal. Na capa do jornal que a gente publica diariamente nas redes sociais, né, no portal de notícias do jornal e na TV Plan, em outros portais e outros veículos, né? Então, assim, eu acho que a credibilidade do veículo é o maior patrimônio. O influencer não mata a credibilidade de um veículo de comunicação. Ah, não mata. Porque, assim, ele precisa influenciar. Será que ele influencia? Você quer ser influenciado por ele? Né? E o influencer, muitas vezes, ele tem uma opinião muito pessoal, né? muito parcial das coisas. E o jornal, o veículo de imprensa, por mais que se diga, ele tenta passar uma versão mais imparcial da realidade. Você tem que deixar o leitor concluir as coisas. Dentro do jornalismo, e aí eu já coloco dentro de casa, você também teve uma figura importante, que foi a sua mãe. Sim, né? sim. No colunismo, que também eu costumo dizer que é muito difícil de se fazer e você precisa saber fazer, né? Sim. Às vezes a pessoa vê a questão do colunismo social como algo, não, vai ali, tira uma foto, vai ali, acompanha, publica, mas não, tem toda uma questão que é muito difícil, né? E desde pequeno você acompanhava isso? Sim. A minha mãe começou a coluna dela... Para quem não sabe, Maria Cláudia, né? Maria Cláudia Pinheiro Chagas Freitas, né? E ela começou a coluna dela no Jornal da Mantiqueira, inclusive, né? A coluna Eu Não Sei. E ela trabalhou alguns anos lá no Jornal da Mantiqueira com essa coluna dela, né? Quando meu pai comprou o Jornal da Cidade, ela continuou ainda algum tempo no Jornal da Mantiqueira. Depois ela migrou do Jornal da Mantiqueira para o Jornal da Cidade e trouxe a coluna social. Mas assim, eu sempre acompanhei a minha mãe em casa, escrevendo numa maquininha vermelha de escrever que ela tinha, né? Ela fazia uma mescla ali, né? de notas do colunismo social local com colunismo social ali que acontecia nos grandes centros, né? Então, assim, ela lia ali jornais ali, o Globo, o Estado de Minas, né, que são os jornais que ela mais gostava, o Jornal do Brasil também, e eu sempre lia esses jornais. Eu era, assim, 10, 11, 12 anos, eu pegava esses jornais para ler, porque eu queria ler o caderno de esportes, né? Então, assim, eu fui formado lendo jornal, na verdade, né? Então, assim, eu já comecei. E a partir do momento que você começa a ler
o jornal, né, você vai entendendo a estrutura narrativa de um texto jornalístico, você vai vendo como os grandes jornalistas escrevem, e você vai se aperfeiçoando e você vai trazendo isso para a sua escrita. Então eu acho que isso foi muito importante para mim, ter acompanhado a minha mãe escrever as colunas sociais dela, né? Eu lembro assim que ela, toda quinta-feira, ela escrevia coluna junto com a Bia Batista, né, falecida, ex-primeira-dama de Poços, né? Elas tinham coluna juntas, né? E elas se reuniam lá em casa, lá ficavam escrevendo a tarde inteira a coluna, né? Datilografando no sulfite para entregar para o jornal, para depois se datilografar e transformar na coluna propriamente dita, né? E depois eu cheguei a escrever a coluna da minha mãe, quando a minha mãe ficou doente, eu ainda mantive a coluna dela alguns anos, né? Inclusive escrevendo no nome dela, né? Deixei a coluna assinada por ela, mas aí chegou num ponto que eu percebi que o colunismo social perdeu a força. Isso, era aí que eu né? ia te perguntar, porque o colunismo social ele some da imprensa. Hoje praticamente não existe mais. Porque assim, se você for fazer uma análise histórica do contexto, era uma coisa muito fútil, né? Era um negócio assim que hoje em dia, nos dias atuais, eu acho que não se encaixa. Então, por exemplo, assim, tinha notas lá, fulano e fulana foram viajar para não sei para onde, né? Fulano e fulano receberam amigos em casa para um coquetel. Então, assim, eu acho que isso é muito fútil hoje em dia, sabe? Isso funcionou muito nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. Eu acho que a partir dos anos 2000 já se perdeu um pouco a força disso, mas ainda assim tinha. Não tem um pouco a ver com rede social também, será? Porque as pessoas elas passaram a se colocar nessas situações? Se você for pensar que na década de 2000 a rede social forte que existia no Brasil era o Orkut, e no Orkut era possível você postar fotos, né? Eu acho que isso aí foi talvez aí um prenúncio, mas eu acho que ainda assim tinha ali uma sobrevida o colunismo social nesse período. O Facebook, né, ele surgiu, se eu não me engano, ali entre 2008, 2009, 2010, por ali e tal. E aí o Facebook, ele suplantou o Orkut, né? E o Facebook, a partir desse momento, né, que você podia postar foto, podia postar textos e tudo mais, e o Instagram acho que veio logo em seguida ali por volta de 2012, né, que você postava fotos, né, sua, de amigos e tudo mais, eu acho que isso ajudou um pouco, porque o colunismo social também, além das notinhas, né, logicamente que eu estou esquecendo das fotos. As fotos. As fotos são fundamentais, né, no colunismo social, né? Você colocar a foto ali do casal, nasceu uma criança. E a sua mãe, ela ia acompanhar? A minha mãe ia. Nas fotos também? Ela ia nos Você ia locais. junto, não? Não necessariamente. Não, assim, às vezes, por exemplo, assim, ela ia numa festa com meu pai e eu ia junto. Entendeu? Mas assim, ia por causa da festa, não pelo colunismo. Ela unia o útil ao agradável. Então, por exemplo, assim, ela ia em restaurantes, por exemplo, assim, tava lá, daí, deixa eu bater uma foto ali do casal e tal, que ele chegou, pum, bate a foto. Deixa eu pegar uma notinha, ele tava, a pessoa me contou isso, eu vou pôr na coluna da semana que vem. Então era assim, né? O colunismo social ele é formado por uma rede de contatos, né, do colunista, né? E ele tem essa rede de contato e ele vai conversando com as pessoas, vai colocando as notas na coluna. Mas como eu te falei, eu acho que perdeu a partir da década de 2010, né? Eu acho que perdeu muita força, principalmente aqui em Poços, né? Acho que você vê assim que praticamente as colunas sociais dos grandes jornais viraram mais colunas políticas. Colunas políticas. Ali na Folha é a Mônica Bergamo, né? Isso. Era uma coluna social originalmente. Que hoje é uma coluna política. Virou uma coluna política. Logicamente que tem ali umas situações ali de colunismo social, mas prioritariamente você vê que é uma coluna sobre política, que tem notas sociais, né? E outros aí, colunistas aí que tiveram que se adaptar e migrar, né? No caso, a gente pode dizer que a tua infância e adolescência ela foi bem animada, porque a sua mãe escrevendo sobre festas, e o seu pai também empresário, comerciante. Sim. Né? Foi animado mesmo? Foi animado. Não, e tinha um outro elemento, né? O meu avô, né? Porque assim, o meu avô, ele depois que ele deixou a prefeitura, né, de Poços, né, ali em 78, né, ele se candidatou ainda mais uma vez para ser suplente senador, ele não ganhou naquela eleição, depois ele ocupou cargos no governo do estado, e toda eleição que tinha, eleição estadual, ele participava, né, e estava em comitês, assim, eu lembro que eu passava horas do dia dentro de comitê eleitoral, junto com ele, com a minha mãe e com meu pai, em épocas de eleição municipal, eleição estadual.
Seu avô, para quem nos acompanha, prefeito de Poços de Caldas. Sim, Sebastião Pinheiro Chagas. Né? De que ano a que ano, Sebastião? Ele foi prefeito em 76, 78. Ele deixou o mandato para ser candidato a suplente senador. Aí ele saiu, né? E depois ele ainda tentou uma última vez se candidatar a deputado estadual em 86, que foi a última eleição dele. E tido como um bom prefeito. Foi um bom prefeito. Você vê, eu acho que, por exemplo, a gente está falando de legado, né? O que o prefeito deixa? Eu acho que o maior legado que o meu avô fez foi ter criado o Colégio Municipal. É a principal instituição de ensino de Poços de Caldas, pública, né? Ele comprou o Colégio Municipal dos irmãos maristas, né? Porque os irmãos maristas, eles resolveram deixar Poços, né? Eles foram embora, ele ia deixar aquela estrutura toda. E o meu avô foi lá e adquiriu e transformou no Colégio Municipal. E tem uma outra história envolvendo seu avô muito boa, que é a questão do Ronaldão. O Ronaldão, Estádio Municipal, né? O Estádio Municipal, a ideia do meu avô, na verdade, ele conseguiu a doação do Estado para o município, né, quando ele era deputado estadual em segundo mandato, ali em 73, 74, alguma coisa nesse sentido. E aí ele conseguiu a doação, né? Então, assim, o Estado doou a área para o município, né? E depois ele virou prefeito, né? Teve que fazer uma terraplanagem lá, juntou uma série de pessoas lá que ajudaram a arrecadar dinheiro, inclusive aquele bairro Vila Olímpica, né? Fruto da venda dos terrenos, né? Mas teve uma comissão de muitas pessoas que participaram, né? O meu avô, na verdade, ele queria que fosse lá uma faculdade de agronomia, né? Porque ele não era ali um entusiasta de futebol, né? E ele, na preferência dele, ele achava que deveria ser uma faculdade de agronomia, mas com a Caldense em alta naquela ocasião, né, jogava aqui no Cristiano Osório, estádio lotado toda vez, talvez o maior time da história da Caldense foi naquela década de 70, né, e aí o apelo para a Caldense ter um estádio, a Caldense não, né, o município ter um estádio próprio era muito forte na época, né, e aí acabou se decidindo fazer o estádio, né. E tem a questão do nome do estádio. E tem a questão do nome, que o meu avô estava convicto que o estádio tinha que chamar Estádio Municipal Mauro Ramos de Oliveira, ligou para a irmã do Mauro Ramos, né, pediu permissão para colocar o nome do Mauro Ramos, ela ficou orgulhosa, o Mauro Ramos autorizou, ficaram felizes da vida, né? E aí ele deixou a prefeitura colocar o nome do Ronaldo. E ficou conhecido como Ronaldão. Ronaldão. Mauro Ramos era melhor, né? Muito com todo melhor, respeito. com todo respeito ao Ronaldo, mas você imagina que mídia gratuita e espontânea que Poços de Caldas ia ter até hoje. Um campeão mundial ergueu a taça Jules Rimet e tem um estádio no nome dele. Aliás, Poços tem uma dificuldade de reverenciar figuras não apenas nascidas aqui, mas às vezes também que fizeram a vida aqui e que tiveram um grande sucesso, né? Sim, sim. Né? Eu acho que o Mauro Ramos talvez seja o grande exemplo disso. Mauro Ramos é o grande exemplo. E o que se tem, logicamente, né, que a gente não pode deixar de reconhecer, é aquela estátua ali no começo da Davi Ottoni, né? Que ninguém sabe quem é ele, nem né? sabe quem é, está sempre muito mal conservado, inclusive. Né? Você imagina se aquela estátua tivesse na frente do Ronaldão, da mesma forma que tem a estátua do Bellini na frente do Maracanã. Que jogada que seria para Poços de Caldas. O cara chega no estádio, tem aquela estátua lá do Mauro Ramos. Quem é esse cara? Mauro Ramos. A paixão pelo Flamengo tua é doentia, né? Não sou doente, não. Eu completamente doente. Não. É completamente doente, sim. Mas você sabe que o time de futebol, acho que a única coisa que a pessoa não muda é o time, né? Você muda de esposa, de companheiro, de partido político, você muda de tudo, mas o time você não muda, porque é um trauma do bem, né? Você, geralmente... Flamenguista desde que idade, João? Eu vi o primeiro vislumbre que eu tive do Flamengo, eu estava sentado na sala da minha casa, depois que eu cheguei com meu pai e a minha mãe de um almoço de domingo, né? Eles foram para a cozinha, meu pai foi fumar, e a minha mãe também foi fumar com ele, foram tomar Coca-Cola e tal, ligaram a televisão, né, um volume mais alto, porque eles queriam escutar, mas eles não ligavam para o futebol. E eu sentei para ver. Era final de 83, né? Flamengo e Santos, né? Final do Campeonato Brasileiro. Sentei lá. Você tinha 5 anos. 5 anos. Eu sentei e um dos primeiros lances do jogo foi quando o Zico fez um gol, e naquela época lá, se fazia o gol, saía correndo, né, e pausava a imagem e fazia assinatura, né, na câmera, né? E aquilo lá me marcou. Aquele foi aquele que foi o surgimento da minha torcida pelo Flamengo. É tão fanático que o Jornal da Cidade ele chega mais cedo pro assinante no dia de jogo do Flamengo. Chega mais cedo. Tá vendo? Chega mais cedo.
João, a gente vai para mais um intervalo? Será que amanhã, hoje tem jogo do Flamengo? Não sei, hoje tem jogo do Flamengo? Senão eu não vou assistir tá, minha entrevista. Tá muito confuso o campeonato regional com o campeonato brasileiro, tá muito complicado. Mas aí, se chegar mais cedo... Porque dependendo, eu não vou nem me assistir. Não vai nem vendo. assistir, vai ter que assistir a reprise depois no sábado e no domingo. Isso aí. Tem no YouTube, hein? Tem no YouTube. Intervalo. Daqui a pouco a gente tá de volta. Volta às aulas, Artipel. E o Volta às Aulas continua com tudo aqui na Artipel. Aqui você encontra tudo o que precisa em um só lugar. Atendimento VIP, os principais lançamentos e a qualidade Artipel que você já confia. E tem mais, tudo em até 10 vezes sem juros. Consulte condições, seja escola, faculdade ou cursos. Tudo que envolve Volta às Aulas é com a Artipel. Rua Rio de Janeiro, 121, Assis 674. Não perca essa chance. A vida é feita de momentos preciosos e garantir a tranquilidade da sua família em todos eles é um gesto de amor. Com nossos planos a partir de R$ 52, você pode assegurar a tranquilidade que a sua família merece. Temos a pronta entrega, cadeira de rodas, cama hospitalar, entre outros. Para maior comodidade, temos também o carro de apoio, que leva o associado até as consultas médicas, exames e fisioterapias. Nossa rede oferece até 70% de desconto em médicos, dentistas, exames e comércio em geral. Na perda de um ente querido, cuidamos de toda a parte burocrática e operacional para este momento. Esse é de Poços, esse eu confio! Consegui! Uma novidade para você que quer comprar um celular Android no boleto, mesmo estando negativado. Você não ouviu errado não, mesmo estando com o nome sujo, a Sertaneja libera para você comprar um celular Android no boleto, sujeito à análise. E é claro, aqui na Sertaneja tem sempre novidade pensando em você. Corre na loja, traga o seu CPF e bora sair de celular novo no boleto, mesmo estando negativado. GR Vivari, você encontra mais do que estética. Uma clínica médica de estética integrativa, com um time completo de especialistas, com o Dr. André Ribeiro, ortopedista e especialista em medicina esportiva, Dr. Douglas Peçanha, médico em emagrecimento, hipertrofia, reposição hormonal e longevidade, além de dermatologista, especialista em harmonização facial, nutricionista e equipe de estética facial e corporal. Na GR Vivari, você passa por todos os profissionais em um único protocolo integrado, pensado para transformar sua saúde e autoestima. Alta definição de volta nesta quarta-feira, recebendo João Gabriel Pinheiro Chagas. João, ano eleitoral, a gente está entrando agora praticamente até no período já de janela partidária. Como jornalista, o que esperar de 2026? Eu acho que é uma eleição que está muito aberta, por enquanto, né? Especialmente aqui em Minas, né? Porque a gente não sabe exatamente quais vão ser os candidatos, né? O governo do estado. A gente sabe, por exemplo, que o atual vice-governador vai ser candidato, né, pré-candidato, Matheus Simões, que né? Vai assumir com a renúncia do Zema já mês que vem, né? Ele já é um candidato definido, mas a gente não não sabe. Você não ficaria muito bravo, no caso do Matheus Simões? Você pensa comigo, né? Ele vai para uma reeleição, se você for pensar. Ele vai poder ser só uma vez. Só uma vez, eleito, porque né? ele vai assumir como governador agora com a renúncia do Zema, né? Então, se a gente for pensar, ele vai ter 4, caso ele seja eleito, digamos, ele vai ter 4 anos e meio como governador. Ele não vai conseguir ter mais do que isso, porque ele não poderia disputar um novo mandato, né? Mas eu acho que a oportunidade que ele está tendo, né, de ser candidato ao governo do estado é única, né? Então, assim, ele tem que aproveitar, por mais que seja um mandato reduzido, né? Ele não vai ter a oportunidade de ter 8 anos, né, como o Zema teve, né? Então, eu acho que para ele, ele é um cara ali que ele não é ainda muito conhecido no estado, né? Ele está tentando aí se mostrar mais conhecido. A gente percebe um movimento do governo de Minas desde o ano passado, né? O Matheus Simões muitas vezes aparecendo mais do que o próprio Zema, né? E a gente percebe que o Zema, ele aparecia mais ali num contexto mais político, né? De fazendo ali declarações muitas vezes polêmicas, né? E o Matheus Simões ali numa parte mais técnica, vamos dizer assim, né? Entregando obras, falando de projetos, né? Então, assim, foi a estratégia que eles utilizaram para deixar o Matheus mais conhecido. Mas ele é o único candidato que a gente pode cravar nesse momento que vai disputar a eleição. E temos a novela Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco vem ou não candidato? O que você acha? Eu acho que agora vem, né? Eu acho que agora vem. Até vi o noticiário da semana passada, ele vai vir como candidato ao governo, possivelmente pela União Brasil, né? Numa composição ali de partidos de centro e centro-esquerda, e até a União Brasil, logicamente, que é um partido ali de
centro-direita, né? Então vai vir uma ampla coalizão, né, de oposição, né, contra o Matheus, que é a representação do governo Zema, né? Seria o ano 9, né? O ano 9. Né? É o ano É, o 9 ano do, 9 do governo, do governo Zema. Zema. A gente não pode nem dizer mais que é Partido Novo, porque o PSD é o novo partido do Matheus Simões. Muda-se só a sigla, mas é o mesmo DNA, e né? ainda vão escolher o vice ainda, né? Que também não se sabe quem vai ser, né? Mas é isso, né? Tá muito indefinido, né? Mas eu acho que talvez o Rodrigo Pacheco vá ser um candidato. A gente Rodrigo Pacheco é bom de campanha? Olha, ele foi eleito senador, eu nem lembro dele ser candidato a senador. Você lembra? Era ele, era o Carlos Viana, que é a outra opção, né? Sim. Era o Diniz Pinheiro. Diniz Pinheiro era candidato na mesma Foi em época 2018, também. né, Foi que ele foi 2018. Foi 2018. Eu Foi na nem primeira lembro. eleição do Zema. Senador é uma coisa assim que a gente vota assim tão, né? Senador é cargo para ex-governador Governador, e ex-presidente. É o que comentam. Dependendo aí da gestão do Matheus Simões, se ele eventualmente for eleito, né, ele pode pegar em um prêmio de consolação um Senado. Um Senado. Né? Logicamente que se ele for eleito, claro, né? Zema tem chance para presidente? Eu acho que ele tem um problema que ele não é muito conhecido fora de Minas, né? Eu acho que esse é o grande problema. Ele está tentando aí se mostrar mais conhecido, principalmente por conta disso que eu falei agora há pouco, né? Fazendo essas declarações polêmicas aí que alimentam ali a bolha dele, né? Mas às vezes você precisa furar a bolha, né, para você conquistar outros eleitores, né? Eu acho que ele vai participar ali, logicamente, do primeiro turno, mas depois, num eventual segundo turno, ele compõe com quem tiver ali no espectro político dele. Ânimos acirrados, tanto por parte da esquerda quanto da direita, ou vai ser um pouco melhor do que a última eleição? Eu acho que ainda existe a polarização, né? A polarização, infelizmente, ela está acontecendo em todos os âmbitos, né? A gente percebe, assim, desde aqui em Poços de Caldas, você percebe movimentos de polarização aqui, né? E, logicamente, que na esfera federal, que é o ápice de tudo, ainda está muito polarizado, né? Vai ser uma eleição dura, né? Com muita troca de farpa. Um elemento novo que eu acho que vai ser muito importante nessa eleição, que é a inteligência artificial, né? Eu acho que isso as pessoas têm que ter muito cuidado, né? Hoje em dia se dubla, né? Pessoas falando. Muito bem, né? por sinal. Muito bem, vídeos, né? de pessoas. Eu mesmo vejo vídeo aí de políticos conhecidos, você fica duvidando se o cara realmente, se é verdade ou não, né? Então eu acho que é um elemento perigoso, né? Especialmente por pessoas assim, que às vezes não têm tanto conhecimento, não estão tão habituadas, se elas verem um vídeo, dependendo do contexto, pode influenciar sim uma campanha. Deputado, Poços faz? Estadual ou federal, ou os dois? Ou não faz ninguém? Eu acho que não só Poços, né? Como até falei no jornal lá que a gente conversou aquele dia, eu acho que a região em si corre um risco de não fazer nenhum deputado. Né, porque tem aí deputados que no momento estão de olho em vaga no Tribunal de Contas do Estado, no Tribunal de Contas da União, tem deputados que eu acho que talvez podem correr o risco de não se reelegerem, né? Então eu acho que o risco não é só para Poços de Caldas, né? É para a região como um todo, né? Agora, Poços de Caldas eu acho que talvez volte a correr o risco de não se eleger ninguém, dependendo da quantidade de candidatos que se lance. Em que momento Poços se perdeu na história que não conseguiu mais ter representante, João? Quando Geraldo Tadeu e Carlos Mosconi foram disputar o mesmo mandato. Esse foi o momento chave. Foi ali a virada Ali foi a virada de chave, porque alguém tinha que ceder. Na minha opinião, quem tinha que ceder era o Mosconi, porque o deputado federal na ocasião era o Geraldo Tadeu. Então o Mosconi, ele poderia ter feito um acerto com o Geraldo naquela época da seguinte forma: Geraldo, é o seguinte, eu saio estadual, mas na próxima eu vou de federal. Poderia ter feito uma composição desse jeito. Eles não fizeram, os dois disputaram o mesmo perfil eleitoral, né? Tanto que depois, no final das contas, você vê, eu acho que o Geraldo teve 66 mil votos em 2014 e o Mosconi 60 mil, é muito voto. Você sabe como é difícil ter esse tanto de voto. Muito difícil. Né? E mesmo tendo essa votação expressiva, nenhum dos dois entrou. Em 2018 aconteceu também situação semelhante. Então, eu acho que a partir de 2014 foi o momento chave em que Poços de Caldas perdeu a representatividade. O Mosconi e o Geraldo são dois políticos experientes, muito conhecidos, não só em Poços, como na região. Eles passam confiança para o eleitorado, né? E a partir do momento em que os dois disputam o mesmo eleitor, a pessoa tem que escolher um ou outro. Mosconi e Geraldo hoje seriam bons candidatos a deputado? Eu acho que para eles ali fica muito complicado, né? Porque você vê, tanto o Mosconi quanto o Geraldo, eles estão batendo já na casa de 80 anos, né? Então, assim, um deslocamento frequente
Brasília, Poços de Caldas, Belo Horizonte, Poços de Caldas, e fora que você tem que também visitar outras regiões do estado para você fazer a tua agenda política. Então, assim, eu não sei se eles têm ali vigor, né? Lucidez, eu tenho certeza que sim, mas eu acho que às vezes pode ser que eles já estejam cansados, não falta vigor físico. A gente que é mais novo se cansa, né, muitas vezes das coisas. Mas ainda são melhores nomes do que as atuais opções? Politicamente falando, Não, de conteúdo político, digamos. Porque são nomes tradicionais e que as pessoas já Ainda conhecem lembram. e confiam, entendeu? Então, às vezes, a pessoa prefere, né, às vezes o eleitor, ele prefere ir na segurança, né, de votar em alguém que ele mais ou menos já sabe quem que é, do que votar numa outra opção que ele não sabe quem é, que ele tem algum tipo de insegurança. Então, assim, dependendo de quem forem os candidatos daqui de Poços, né, logicamente, né, eles poderiam ser nomes mais adequados, mas eu não sei se eles têm disposição, essa que é a palavra, para enfrentar uma maratona dessa. A gente pega nomes aí tradicionais da política mineira que a gente já teve e que a gente consegue fazer uma lista enorme aqui, e a gente vê hoje, principalmente um governador de Minas, tomando atitudes principalmente nas redes sociais que a gente não consegue imaginar lá no passado pessoas tomando. A gente pode citar aí Juscelino Kubitschek, por exemplo, foi governador de Minas, e outros nomes tantos, o próprio Itamar, mostrando, que nem eu comentei no Jornal da Manhã essa semana, o Zema abrindo o guarda-roupa e mostrando as camisetas dele. A gente viu o Matheus Simões falando da Coca-Cola Zero. Falta conteúdo no político de Minas hoje? Falta conteúdo. Na verdade, né, o que a gente observa é que a sociedade como um todo, né, ela decaiu, né? A decadência cultural da sociedade acaba se refletindo em todos os outros meios, né? E você vê que ela se reflete também na política, né? Então, assim, você vê, você imagina, por exemplo, assim, o próprio Moscone, que a gente está citando aqui, o Geraldo, o Navarro, o meu avô fazendo um tipo de declaração dessa? Não faria, entendeu? Talvez seja uma tentativa de ficar mais acessível ao público novo, né? Ao novo eleitorado, às faixas mais novas. Mas eu acho que isso aí não passa Mas você segurança. sabe de quem que é a culpa, né? De quem? De tudo isso que está acontecendo. É do João Dória. Porque foi ele que começou com essa história do outsider na política, sim, que não era político, e com esse discurso do dia a dia. Eu falo que a culpa é toda do João Dória, que inclusive hoje não está nem mais na política, né? Ele acabou sendo engolido por ela. Mas a gente percebe, não sei se você também percebe esse ciclo, porque a gente vê, a gente teve a fase do outsider, essa fase até parece que deu uma diminuída um pouco, esse discurso do eu sou de fora, eu não sou político. Tem o Pablo Marçal, né, que se encaixaria, né? Mais talvez, mas aí, né? muito maluco, talvez, até para os padrões mesmo né? Agora a gente parece que naquela fase do político tiktoker, que inclusive, né? Dá pra gente voltar nesse ciclo pro político tradicional, ou é um caminho sem volta que a gente está vivendo? Parece que é sem volta, né? Porque todo mundo aposta nisso, né? Mas eu acho que as pessoas querem segurança. Na verdade, qual que é o problema? A pessoa entra na política e fala que não quer fazer política. Então, ela está no lugar errado. A pessoa confunde política com politicagem. São duas coisas diferentes, né? Então, assim, você fala, eu vou ser candidato a alguma coisa, mas não quero fazer política. Então, você está no lugar errado. Política não é politicagem. Política é você negociar, é você ceder, é você dialogar, você articular. Isso que é a política. A política funciona dessa forma. Todas essas personalidades que a gente falou aqui fizeram isso ao longo da vida, né? E hoje a gente percebe que os próprios políticos, eles fazem discursos contra a política. O próprio Zema, né, que você citou agora há pouco aí, o próprio João Dória se vendendo como outsider. Então, assim, a pessoa tem que entender que a política é um lugar de se fazer política, mas não é politicagem. E isso precisa ser entendido. E quando ela faz esse discurso, ela contamina o eleitorado, porque o eleitorado passa a achar que todo mundo que está ali não presta. Todo mundo que está ali quer roubar, quer fazer errado. E aí ele tem que entender, né, que isso que está sendo falado é politicagem, não é política. João, eu te agradeço a participação aqui no Jornal no Alta Definição. A gente tá falando do Jornal da Plan é quinta-feira. É quinta-feira. Jornal da Plan, Jornal da Manhã, muita coisa. Te agradeço muito. E poucas pessoas sabem, mas de certa forma o que aconteceu foi a coluna Bastidores do Jornal da Cidade que eu escrevia, acabou vindo para o Jornal da Manhã. Exatamente. E eu também sou muito grato a você por essa força toda e pelo espaço no Jornal da Cidade. Posso dizer que eu fiz parte do Jornal da Cidade, né? Mas a coluna Bastidores só nasceu por mérito seu. Não, imagina, pela oportunidade, pelo espaço e a credibilidade do Jornal da Cidade, né, João?
Você sabe que agora eu vou ter um problema, né? Eu vou ter que trazer o nosso amigo Albert Mareca aqui pra não gerar ciúmes, né? Você traz semana que vem. Eu trago na semana que vem. Beleza. João, um abraço, Valeu, viu? obrigado. Obrigadão. Obrigado. O Alta Definição volta na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, aqui na Plan. Até lá. Alta Definição. Apoio Cultural. GR Vivari e Plano Funerário São Luís.